Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast, né, da Bíblia. E hoje a gente está aqui falando sobre Hebreus 1 e 2, quão importante, quão precioso é esse livro. E hoje a gente está aqui com a Edmar, né, lá diretamente de Sergipe, falando com a gente, para compartilhar esse momento, essas palavras tão preciosas de Hebreus. Oi, boa noite, Edmar, tudo bem? Boa noite, Suzy. Tudo bem? Estamos aqui juntas mais uma vez. É isso aí. Hoje a gente vai então falando a gente vai retomar um pouquinho, né, de Hebreus 1, né? A gente começou o início assim, e a gente tem muita coisa a percorrer sobre esse livro. Lembrando, né, que esse livro é assim, essa carta, esse livro é muito especial porque, de certa forma, ele é bem diferente, né, Edmar? Ele traz assim as coisas do Antigo Testamento e principalmente de Levítico de uma maneira muito viva. E agora falando, né, de Jesus como alguém, né, superior a não só aos anjos, à lei, a Moisés, né, a todas as coisas que já foram faladas anteriormente lá no Antigo Testamento. E pensando nisso, a gente volta aqui no primeiro capítulo, né? E começa assim falando sobre a questão dos profetas. Então, assim, parece que ele já vai direto ao ponto, como a gente conversou, e ele fala que antigamente era falado por meio do profeta e agora ele fala por meio do filho, né? Então, como ele é o maior profeta, né? Está acima de todos os profetas, e esse filho é a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então ele deixa muito claro a divindade de Jesus, né? E esse papel de profeta maior. Aqui é interessante como ele apresenta Jesus como todos os ofícios dele, né? O ministério de Jesus. Então, primeiro ele apresenta como alguém que é o maior dos profetas, é o profeta que vem, só que ele é o próprio Deus, né? Ele é o divino. E aí, a gente falou um pouquinho sobre o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser, isso é muito especial, mas agora, no versículo 5, ele fala da questão do tu és meu filho, eu hoje te gerei. Edmar, isso se fala muito do filho, com o filho com letra maiúscula. Por que ele fala tanto desse filho? E a gente sabe que o Salmo 2, da onde é citado esse pedaço, né? Ele vem de um salmo que é considerado e é conhecido como salmo messiânico, né? O rei messiânico, ele introduz isso. O que quer dizer esse filho com letra maiúscula que aparece aí em Hebreus, hein? É interessante, né, que agora, a partir aqui do 5, ele vai falar dessa superioridade, né, em relação a tudo, como você bem disse, que foi criado, mas ele é o filho. É aquele que diferencia da criação, porque ele é Deus, mas ele também está ali numa posição um pouquinho diferenciada, né? Esse diferente. Ele é esse filho que tem o poder, que tem a superioridade, que tem esse raio de ação e que tem toda essa herança que vai se cumprir e que vai, então, agora nele convergir todas as coisas em relação ao que foi criado, ao que foi regido anteriormente, né, inclusive pela lei, a legalidade da sua obra, a legalidade do seu ministério. Então, ele assume essa posição messiânica mesmo, né, de receber essa herança. É engraçado que você falou do Salmo 2, parece que
todo o capítulo, daqui para frente, o capítulo 2, o Salmo 2 é o pano de fundo mesmo, né, em relação a essa questão messiânica. Vez por outra, o autor está fazendo uma citação desse salmo e outros salmos também, mas o Salmo 8 ele é muito pontual aqui em relação a essa herança messiânica, a esse Messias que vem, a esse Messias que cumpre, a esse filho. Então, eu tenho o Deus Pai, mas agora eu tenho em Jesus a personificação do Filho, aquele que vem. Mais na frente ele vai falar dessa humanidade desse Filho, mas o Filho que vem, esse Filho que é herdeiro, e com ele eu sou co-herdeira dessas coisas, né? Também com ele eu posso ter acesso, porque ele é superior quando ele vai falar mais na frente também do sacrifício. Então, esse filho, o filho de Deus, o unigênito, mais na frente um pouquinho, no 6, o primogênito de toda a criação, o primeiro que vem. Então, isso é fantástico, porque vai falar dessa ligação que ele vai fazer direto com o Pai. Dessa ligação que ele tem a mesma essência, que vem dele, também pode me levar para ele. E aí vai fazer link com outras figuras, como você falou, inclusive a do sacerdote também. Mas essa ligação do filho que vem, que é herdeiro, que é maior, e que depois vai fazer essa ligação minha com ele. É interessante, né, Edmar, você falou dessa herança, né? A gente fala dos filhos como uma herança. A gente pode lembrar lá até de Gênesis 3, né? Depois da queda, o final, a importância do descendente, aquele que vai realmente acabar, né? O descendente da mulher que vai pisar, né? No descendente da serpente, né? Então, isso é muito importante porque é a questão do descendente, da herança, mas do descendente que vai cumprir esse chamado messiânico, esse cumprir. Não só ele é o descendente da mulher que vai cumprir isso, mas ele também é o descendente do rei Davi, né, que aparece aí no segundo momento, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Na verdade, esse versículo aí, esse pedacinho, é tirado lá de 2 Samuel 7,14, e que traz essa ideia do descendente que nunca vai deixar o trono, né? Então, a aliança feita com Davi, isso é muito legal, né? A Bíblia é muito legal porque ela une algo que é lá atrás, né? Por exemplo, a gente está falando de Gênesis, está falando de 2 Samuel, da época dos reis. Então, Deus, ele faz, quando ele começa uma coisa, ele vai até o fim. Ele é um Deus que cumpre as coisas até as últimas coisas, né? Ele faz uma aliança, ele garante o cumprimento dessa aliança. Então, nesse momento, ele está falando desse filho, não só como alguém que tem, vamos dizer assim, o mesmo DNA de Deus, né? Por isso que é filho com letra maiúscula, que ele é o próprio Deus, ele é o descendente que tem o mesmo DNA de Deus, mas não no sentido do filho que nasceu, né, de uma mulher, mas é o próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é o cumprimento de todas essas promessas e alianças que ele fez, toda essa obra de redenção que ele começou, ele vai cumprir através de Jesus Cristo. Então, é muito legal a gente ver um Deus que não para as coisas, ele não desiste no meio. A gente pode ser a maior, assim, maior carne de pescoço, sabe? Gente, assim, ruim pra caramba, mas ele não desiste da gente. Ele vai até o fim com a aliança que ele fez, né? Então, ele é um Deus que é fiel até o fim. A gente pode ver isso só nesse trechinho que aparece aqui, não é? E essa questão da fidelidade, né, que você destacou agora em relação a Davi, né, a aliança de Davi, o cumprimento.
A gente vê o Deus que, naquilo, o livro de Hebreus, ele me traz muito pessoalmente, é uma impressão, assim, muito pessoal minha. E por isso eu gosto de ler Hebreus por conta disso, porque ele deixa marcas disso, quando eu lembro a palavra cumprimento, né, do superior e do melhor. Então, ele é esse cumprimento, esse Deus que é filho, que tem uma herança, que traz essa herança para mim, desse cumprimento, e me permite desfrutar dessa herança, porque ele abre a porta, né, para que eu também receba a herança. Daqui a pouco a gente vai falar dos irmãos, que tem mais na frente, no capítulo 2, mas ele também cumpre toda a sua palavra. Eu costumo dizer que papai é um homem de palavra. Aqui no Nordeste, a gente considera muito a questão da palavra empenhada, né? E aí, sempre que eu estou falando para o povo aqui, eu disse, gente, aqui a gente não luta tanto pela palavra empenhada, então, papai do céu, Deus, ele é assim, a palavra dele foi dita lá antigamente, né? Você fez aí o link com Gênesis. Essa palavra que ele revelou lá antigamente, ela se cumpre cabalmente. Né? E o livro de Hebreus é esse livro que traz as evidências desse cumprimento. Então, aquela aliança feita Davi, que dele sairia, que dele viria esse Messias e queria reinar eternamente, né? Ela se cumpre desse filho, é o filho de Davi, é da descendência de Davi, é da descendência da mulher, vem de Deus e é dessa herança davídica também. É fantástico isso, né? Os detalhes e os desdobramentos dessa figura do filho, né? Fantástico, é deslumbrante. Eu acho que Deus é um arquiteto, sabe? Ele pensa em cada detalhe. Sabe quando você vai construir uma casa e você vai fazer toda a decoração, né? Você tem que pensar em cada detalhe, em cada cantinho, em cada, né? Sabe, cantinho da porta, um cantinho da janela, um cantinho, sabe? Que ninguém vai ver o fundamento, né? E parece que quando a gente olha Hebreus, a gente sente isso, é muito bem fundamentado e é muito bem construído em cada detalhe, essa história da salvação que Deus faz. Mas essa história da salvação, ela não se detém simplesmente a esse livro, ao povo, né, hebreu, judeu aqui, mas ele alcança a gente, a nós, com essa aliança, né? Então, a gente é parte disso, a gente é chamado para isso. Então, é muito interessante a gente ver isso, que a gente faz parte disso. E aí, pensando nisso, que ele chama justamente Jesus de primogênito. Ele fala, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo. Mas é interessante que essa palavra não quer dizer o que muitas vezes a gente pensa, né? Assim, primogênito como assim, simplesmente o primeiro filho. Hoje a gente tem uma ideia de primeiro filho, tá bom, o primeiro filho é importante e tal. Na antiguidade, o primeiro filho é assim o mais importante. Ele é o que praticamente recebia toda a bênção. E o que restava ia para os outros. A gente pode lembrar aí da história de Esaú, né? Como é que aconteceu com Esaú? Que ele não deu bola para a primogenitura, para ele não era importante essa bênção que ele poderia receber de Deus, né? Que na verdade é do Pai, mas acima do Pai vem Deus. Então, ele não considerou importante isso. Agora, aqui está falando não só de um primogênito simplesmente como o primeiro filho, porque a gente, na verdade, não é igual a Jesus, a gente é como se fosse adotado, né? A gente não é. O que está falando aqui dessa importância, né? Essa primazia, essa importância tremenda, a maior relevância que tem Jesus em toda essa história, né?
Então, por que também se fala isso? Aí vem aí nos próximos versículos, né? Todos os anjos de Deus o adorem. E aí vem também esse detalhe importante, porque nessa época, parece que as pessoas, nessa época, principalmente do período interbíblico, surgiram muitos grupos, muito essa ideia de que o anjo era alguém, né, importante. E as pessoas acabaram se voltando completamente para os anjos. E aqui ele dá justamente isso. Os anjos são de Deus. Eles estão submetidos ao poder e autoridade de Deus. E todos eles vão o quê? Adorá-lo. Adorar esse Jesus que é o primogênito, esse ser, essa pessoa mais importante do mundo, no mundo, ele fala, no mundo, né? E aí, quanto aos anjos, quem são esses anjos? Esses anjos são ventos, né? Seus anjos ventos, dos seus anjos, dos seus servos, clarões reluzentes. Então, é interessante a gente pensar nessa questão. O que a gente pode falar nessa questão da primogenitura e dos anjos, Edmar? É basicamente o que você já deu uma pincelada aí, né? Esse primogênito que tem a primazia. Não é só o primogênito que tem os privilégios, né? De estar ali antes dos outros, vamos dizer assim, de receber antes dos outros. Mas é que na obra criada, ele tem essa autoridade maior. Semana passada, quem esteve aqui, espero que o pessoal que estava semana passada esteja aqui, vocês falaram um pouquinho de como surgem os anjos, que eles estão a serviço, né, no reino, ali como surge essa ideia no período primitivo. O Saião falou muito bem como ele está ali na igreja, inclusive o anjo que protegia a Pedro. Então, enfim, ele falou sobre isso muito bem, mas quando a gente vê aqui do 6, né, em diante, ele diz que ele é o primogênito e diz aos seus anjos, dá ordem aos seus anjos, me adore. A veneração, a reverência, né, aquele reconhecimento do seu poder que é no céu, na obra criada, mas que também se direciona para nós hoje. Jesus é superior, Jesus ele é maior e a adoração de toda a criação, inclusive, né, na esfera espiritual mesmo, é dele, pertence a ele. E aí no versículo 8, então, ele vai dizer, porque ele está no trono, o trono dele, que é de Deus, subsiste para todo sempre, ele é eterno, ele é antes de todas as coisas, e ele também é reverenciado por conta disso. Os anjos são as criaturas, são aqueles que foram criados para estar a serviço como nós humanos, né? Então a gente agora, junto com eles, reverencia. A gente agora reconhece esse poderio, esse senhorio. Ele é o único que pode salvar, e aí vem todas as questões da salvação relacionadas ao sacrifício e tudo mais, a aproximação. Ele vai fazer isso. E por isso ele precisa, com o poder que tem, com toda a autoridade que tem, com esse cetro de rei que tem, e soberano, ele precisa ser reverenciado por toda a criação, inclusive os anjos, né? Então, apesar dos anjos serem espirituais, poderosos e tudo mais, é obra criada. É obra criada pela força do seu poder, pela força da sua ação e que está a serviço. Então, esse primogênito, mas esse primogênito que tem autoridade, que tem o poder e que é digno de receber a adoração, o louvor, o reconhecimento, e tem um cetro, essa figura do cetro é muito forte, que tem um cetro que subsiste para todo sempre. E ele precisa ser reconhecido em toda a obra criada. E foi a ele que Deus disse, né? E é a ele que Deus dá essa autoridade, esse reconhecimento. E nada mais nesse cenário tão bem escrito de criação em todos os níveis, É de interessante passagem. pensar nisso, porque isso serve para a gente lembrar um pouco
da questão da onde a gente está com foco, né? Porque isso não é só lá dessa época para quem Hebreus está falando, mas isso serve para a gente também. Às vezes a gente está tão focado em coisas ligadas a Deus ou coisas de Deus, mas não em Deus, né? E muitas vezes a gente assim não se atenta a realmente servir a Ele, né, e olhar para Ele, reverenciar a Ele, adorar a Deus, mas a gente acaba olhando para as outras coisas que vêm dele. É que nem o filho, né, que fica esperando a volta do pai, mas não está esperando porque ele está com saudade do pai, mas ele fica esperando os presentes que o pai vai trazer da viagem, né? E fica, né, assim, ansioso, fica assim, à espera, na expectativa, mas da coisa que o pai pode dar, e não aquele que, quem é o pai, a figura do pai, o amor do pai, né, o ser, né, do pai, quem ele é realmente. Então, a gente faz muito isso, não é, Edmar? A gente vê isso muito, tanto dentro das igrejas, fora das igrejas, enfim, a gente vê muito isso, não é verdade? E eu costumo dizer que às vezes os templos enchem de pessoas que querem as bênçãos de Deus, as pessoas que querem receber algo de Deus e não enchem porque eu quero estar aqui por conta de quem Ele é. Ele é essa pessoa que me ama, ele é essa pessoa que está presente. Eu não estou pela presença, eu estou pelo que eu posso receber dele, pelo que eu posso extrair dele, né? E aí, às vezes, eu digo: Deus pode não lhe curar, Deus pode não lhe abençoar, Deus pode não responder sua oração, e com não, pode responder sua oração com não. E aí, você vai continuar reverenciando? Você vai continuar o amando, mesmo quando você não recebe o que você está esperando, ele vai receber a sua adoração. É engraçado que semana passada vocês falaram desse período, né, em que alguns estavam se desviando, e as interrogações, as dúvidas do contexto geral de Hebreus, né? E aí eu estava pensando, eu disse, sim, mas mesmo que tudo desse errado, toda a perseguição do mundo viesse, né? Eu vou continuar adorando só porque eu amo, só porque eu reconheço que ele na minha vida é o meu tudo, né? Ele, o ser quem ele é, pela essência que ele tem, o Hebreus vai falar muito dessa questão da sua identidade como Deus, como superior, como melhor de tudo. Eu vou continuar o adorando? Será que eu vou continuar o amando? Né? Gente, a cruz e o sacrifício da cruz, expiatório da cruz, e vai falar mais disso também, para mim, fala dessa relação de amor íntima, real, que vai além das coisas que eu posso receber, que vai além das coisas que eu posso desfrutar, mas é essa presença, é esse estar nele que é suficiente, né? E é tudo que eu preciso. Então, na perseguição, na ameaça, até na bonança, ele, por ser superior, por ser quem ele é, tudo que eu preciso. Amém. Então, o foco do texto, então, é voltar-se ao Rei verdadeiro, né? A esse Rei de fato, que é Jesus Cristo, que é o Rei prometido, que é o Rei messiânico, né? Que é o Rei que tem realmente essa dignidade, né? E aí ele coloca como aquele que tem o cetro de equidade, e é o cetro do teu reino, né? Ele coloca como esse reinado. É interessante a gente pensar na questão do reinado, né, de Deus. Eu falo, assim, a primeira vez que eu ouvi essa teologia do reino, né, eu fiquei maravilhada, porque como Deus é
assim, tão especial em fazer, sabe? Aquilo que ele fala, né, que a gente falou inicialmente, mas especialmente ele fez um plano de salvação em que ele cria a questão do reino dele. Por quê? Quando a gente está debaixo do reinado dele, a gente consegue viver de verdade. Porque aí a gente tem, lembram-se, quem já acompanhou aqui o podcast de Juízes, a gente vê que é uma época onde não tem alguém que reinasse, né? Vamos dizer assim, não tinha um rei para reinar, e aí ele fala que era o caos, que todo mundo se afastou de Deus e esse mundo virou o caos. E aquilo nos lembra um pouco como fica a nossa vida quando a gente se afasta desse Deus. Quando a gente se afasta do amor dele, da justiça dele, do reinado dele, desse reinado mesmo, quando ele coloca os valores dele, quando a gente vive, né, tudo aquilo que ele, debaixo dele, submissos à vontade dele, a gente acaba caindo no caos, a gente acaba indo para um caminho de destruição. E aqui ele está confirmando isso, debaixo desse reinado que a gente precisa viver, porque ele é realmente um rei, não só um rei bom, mas ele é um rei superior. Aí ele coloca algo muito especial que vem lá do Salmo 45, que também fala de casamento, mas é um rei, vamos dizer assim, davídico, né, da linhagem de Davi, e um rei também que seria esse rei debaixo do reinado de Deus. É interessante que até o rei em Israel, ele tem leis a cumprir, ele precisa estar submetido a Deus. E aí ele fala no versículo 9 sobre isso: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Por que isso é importante? Porque qualquer outro rei humano, isso a gente vê até hoje, qualquer governo humano e focado no ser humano, ele é corruptível. Ele não consegue ser justo como Deus é. Ele não consegue criar um reino de amor, justiça, bondade, equidade, né? Isso só é possível quando Deus coloca o reinado dele e a justiça dele. Então, Jesus é justamente esse que traz o reinado de Deus, né? Esses valores, esses princípios, essa verdade do reinado dele, da presença e da personalidade dele, de quem ele é realmente, do caráter dele, né? Tornando realidade aqui nesse mundo, né? Então Jesus vem cumprir nesse sentido, né? É muito legal isso, né, Edmar? A gente vê quando a gente vive debaixo desse rei, é o que a gente vive melhor, é o que a gente vive do bom e do melhor, porque ele é o rei melhor, ele é o rei superior a todas as coisas, não é? E quando você pensa, principalmente do contexto que eles estão vivendo, com tantos governantes que a igreja está passando ali, uns tiranos, outros enlouquecidos, outros insanos, né? Então, também no primeiro podcast lá de Hebreus, o Saião fez esse apanhado histórico aí daquele período tenso que a igreja ali inicialmente está inserida, e que está lá os dominadores, os imperadores, os governadores totalmente, né, insanos, vou chamar assim, né, mais poderosos e disputando de poder. Então a igreja sente tanto os judeus que estão, né, aceitando o Messias, como também reconhecendo o poder do Messias, mas também os gentios estão debaixo desse governo, mano. Então, trazer Jesus aqui nesse contexto de Hebreus como esse rei que ama a justiça,
que tem o cetro de equidade, né? Que odeia a iniquidade, né? Para esses destinatários iniciais, o que eles estão vendo é todo o nível de iniquidade no maior e de injustiça, porque alguns estão morrendo, inclusive, alguns estão sofrendo o peso disso aqui, inclusive. Mas aí vem a mensagem: Jesus é o rei, e ele é o rei que tem um cetro eterno. Então, o reinado dele, esses aí que estão aí, eles começam, eles terminam, mas o de Jesus é eterno. Mas não só isso, o domínio dele, o poder dele é justo. Então, aquela igreja, aquela época, ela poderia ter esperança, porque o reino messiânico é um reino de esperança. Né? O reino messiânico é um reino que traz também a esperança, que traz essa unção da alegria. Eu não preciso gemer debaixo da injustiça dos soberanos, mas debaixo desse cetro eu posso desfrutar da esperança, porque ele é justo, Deus é justo. Jesus, ele age com a justiça, o seu cetro é um cetro, eu gosto muito dessa palavra equidade mesmo, quando fala do reino e da domínio dele. O reino dele é esse reino, e nele não tem corrupção. Não vai adiantar que não vai ter jeitinho, porque ele ama a justiça. A justiça não é algo só que ele pratica para se manter no poder, ele é a própria justiça e ele ama a justiça. Então, isso traz a esperança para aquela igreja, isso traz, eu costumo dizer que até a segurança de status debaixo desse domínio que você frisa é perigoso, e aí entra talvez uma coisa bem curiosa, né? É perigoso, a gente está sofrendo, a gente está com dúvida, a gente está aqui sem saber direito quando é que vai, mas a gente tem a certeza que o nosso rei, ele nos conduz com justiça, com equidade, com verdade, com bondade, com amor. O reino dele é esse reino, e diferencia de qualquer reino, é o melhor, é o superior, né? Que haja na terra. Então, isso é para mim, e isso traz, né, essa unção da alegria, aí você falou do casamento, né, essa unção que vai me trazendo esse alívio, e aí a unção, ela tem esse desdobramento no Antigo Testamento, mas que traz essa alegria que ele compara com ser participante desse reino. Essa unção que tem toda essa representação, que quando eu estou debaixo desse senhorio, desse domínio, desse governo, eu experimento. Né? Não só ele é esse, e por isso ele promove esse reino diferente, esse reino que a gente pode viver com segurança e com esperança. Você falou dessas palavras tão importantes, né? Esperança e segurança. Hoje parece que é o que a gente não tem na nossa vida, né? Muitos vivem justamente assim, sem esperança, e muitos estão dispostos a desistir, né? Assim, então assim, sem uma perspectiva diferente para a vida. E aí eu acho que essa palavra vem ao encontro realmente de todos nós, que falando para a gente, é possível viver esse reino, e você faz parte disso, você é chamado para fazer parte desse reino. Quando você tem Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, você acaba vivendo e fazendo parte desse reino. Então, você pode ficar assim, descansar em Deus de certa forma, porque a gente não tem como, por exemplo, a gente está vivendo num mundo corrupto, corruptível, e a gente vive num mundo injusto, certo? Isso não tem como não alcançar a gente em algum momento da nossa vida. Então a gente vai sofrer injustiça, a gente vai sofrer momentos de dificuldades, né? Assim, momentos de angústia, né? Momentos de realmente um sofrimento maior, porque a gente está vivendo nesse mundo mal, né? Faz parte do que a gente está vivendo, de certa forma. E não que isso vai virar um mar de rosas, isso não é verdade.
Mas uma coisa é, quando a gente vive com esse Deus, e por esse Deus, e com, né, assim, vive realmente debaixo desse reino de justiça, a gente pode esperar e descansar nele, que no tempo certo, da maneira certa, Deus cumpre essa justiça aqui também, não vai ser algo só eterno, né, lá depois quando na volta, mas é possível esperar dele essa justiça. Talvez não seja da maneira como a gente imagina, assim como a vinda do Messias não foi como todo mundo esperava, porque todo mundo esperava um general poderoso que ia destruir todas as coisas e eles iam reinar junto com esse rei messiânico. E não foi bem isso, ele veio como uma criança, um bebê frágil, né? A gente nem imaginaria um Messias vindo assim, um dependente, né? Porque o bebê é um dependente da mãe. Se ele chorar e a mãe não der comida, ele pode, né, morrer, inclusive, né? Então, a gente não imaginaria, mas ele chega de um jeito diferente e de um jeito subversivo, colocando o seu reinado, né? E essa justiça que chegou, começou ali num lugarzinho tão distante, pequenininho, que ele nem saiu de lá. E a palavra dele, os feitos dele, a justiça dele, o amor dele chegou até nós, chegou até você, chegou até mim, né? Então, dá para a gente esperar desse Deus, desse Jesus, a segurança e a plena esperança, né? Aqui mesmo, não só na eternidade, mas a gente pode esperar com fé. É isso que ele está falando tanto para os hebreus, né? Para aqueles judeus que estavam sofrendo a perseguição, estavam pensando em, de repente, desistir da fé, mas também está falando para a gente, para você e para mim, né? Que em algum momento a gente pode estar passando por isso e pensar, falar, puxa, será que vale a pena mesmo? E ele fala, sim, vale a pena, porque tudo aquilo que ele fez, olha só como ele está cumprindo e como o reinado dele é verdadeiro. Olha aqui, né? Está mostrando essa segurança, essa esperança que ele nos dá hoje, tá? Isso é hoje, não é só naquela época, não é para só lá para o futuro, mas é hoje, né? A gente pode descansar no papai, não pode não? É hoje que você pode descansar e sentir alívio, né? Alívio, acho que a palavra, quando fala, eu já falei aqui, não só a esperança, mas o alívio, essa questão do óleo, né? Esse óleo que desce e que vem lembrando da unção, né? A figura da unção do Antigo Testamento que vem descendo lá na cabeça, mas o óleo de alegria. Eu estou falando para pessoas que estão chorando, pessoas que estão sendo perseguidas. Então, espera que esse rei vai trazer alívio e vai trazer alegria sobre os seus dias. Alívio e alegria. Alívio e alegria, isso é muito importante, né? Ele vai nos cobrir assim com óleo de alegria. E às vezes é paradoxal, porque em dias de extrema batalha, né? A gente está no front assim, da batalha, na linha de frente da batalha, e aí ele vem com essa mensagem de Hebreus, no podcast da IBNU, trazendo alívio, né? E trazendo essa alegria sobre o meu dia, sobre as minhas lutas e sobre as minhas guerras, porque ele é esse rei que simplesmente tem um reino diferenciado de todos os outros reinos da Terra, do qual nós tenhamos conhecimento até hoje. E continuando um pouquinho mais, né, é interessante ele falar aqui que no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra, então ele volta lá para a criação, né, os céus, tudo são obras das tuas mãos, mas ele fala de algo muito interessante, que eles perecerão, tanto os anjos quanto os reinos, ou todos os reinados, mas tu permanecerás e envelhecerão como vestimentas.
Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Isso é, mais uma vez, a gente lembrar dessa esperança, porque não é algo passageiro, porque a gente pode ver os grandes reinados, os grandes impérios deste mundo, né? A gente pode ver o Egito, o do faraó, né? A gente pode ver Babilônia, a gente pode ver a Pérsia, a gente pode ver a Grécia, a gente pode ver o Império Romano, a gente pode ver todos os impérios do mundo e os seus grandes deuses, os semideuses, né? Os representantes dos deuses aqui. Todos eles, cadê? Todos eles passaram. Não só esses reinos, mas os anjos também vão passar, né? Como criaturas que servem, têm um ministério aqui para cumprir, eles vão passar, eles não vão mais existir nesse tipo de ministério. Mas ele não. Ele, como rei, ele vai permanecer para sempre. Então não tem fim. Isso nos dá uma segurança, de novo, uma segurança e uma esperança de que a gente pode realmente confiar nele, porque ele está acima de todas as coisas, ele está acima desse tempo, ele é eterno, né? Então ele não vai acabar. A gente pode ficar, todo mundo. Eu lembro uma vez, né, Edmar, que eu entrei num ministério que eles costumavam trocar de líder todo ano. Então, os liderados estavam, assim, sempre inseguros, né? Então, eles nem me deram bola. Eu entrei, eles falaram, é mais uma que vai passar. Então, eles nem me deram bola, eles não abriam o coração para mim. Eu falava e parece que aquilo assim, tinha aparência um sino, né? Que tocava, tocava, tocava e eles não ouviam. Quando eu fui criando um relacionamento de confiança com eles, eu mostrei para eles que não, eu não ia sair de um dia para o outro, eu não ia abandoná-los de um dia para o outro, mas eu ia estar lá para cuidar, para caminhar com eles, para continuar, né, nesse ministério. É interessante como o coração deles foi abrindo e eles começaram a sentir essa segurança e eles começaram a sonhar junto comigo para que a gente pudesse construir algo bonito, né? Então isso eu vivi na pele aqui, mas é isso que acontece com a gente em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo. A gente tem essa segurança e esse descanso, né? Essa alegria de permanecer e poder caminhar e falar, oxe, a gente tá construindo algo bonito, uma história bonita com Deus, que vai ter um fim muito especial, que vai para a eternidade, não vai acabar nem aqui, vai para a eternidade. A gente está construindo algo eterno, então não é algo que vai ter fim. Então a gente tem esse Jesus, que é o Rei, não só todo-poderoso, né, aquele que é digno, mas é esse rei que está construindo o reinado dele junto com a gente. É demais, né, Edmar? O que a gente pode falar de um Deus assim, de um rei assim, né? É o rei que interage, né, com os seus. Ele está no dia a dia, ele está no cotidiano, ele está junto com, quando você fala assim, está construindo. Tem essa ideia do estar junto com, ele está aqui comigo, aquilo que Jesus falou, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês todos os dias, é o Emmanuel, é o Deus comigo, é aquele Deus que jamais vai me deixar. Então, assim, quando eu penso no reino, é uma coisa também, eu estou falando aqui porque Hebreus é esse livro que provoca em mim todas essas percepções mesmo, bem cognitivas e aí também assim, como emocional muito. Então, é a ideia do reino, e para mim isso é muito particular, pessoalmente, eu amo o reino de Deus,
porque ele me faz, cognitivamente falando e emocionalmente também, uma coisa que manda a outra, porque ele me faz compreender que eu estou envolvida, interagindo com o rei, um rei que, que está em pleno funcionamento aqui agora, com toda a justiça, bondade, paz, amor. Então, ele está funcionando aqui, mas que essa construção, ela segue, ainda que a morte chegue. Ainda que eu precise enfrentar a morte, o meu rei continua reinando porque ele é eterno. Então, ele não passa com as minhas roupas, ele não passa com a idade, ele não passa. A gente tem aí a rainha da Inglaterra, né? 100 anos e as pessoas ficam pensando: morre ou não morre, morre ou não morre, morre ou não morre, a mulher não morre. Então, assim, mas a soberana resistente, tem muita saúde, mas as pessoas ficam na expectativa de uma morte, né? Um dia. Mas com o nosso rei não é assim. A gente não tem a expectativa de que a morte vai acabar, porque nem a morte pode impedir que eu desfrute da realidade desse reino. Então, é um reino que eu estou vivendo, né? E para quem está num contexto, às vezes, de caos, de perseguição, de sofrimento, de doença, que está pensando num fim, né? Que está pensando que vai acabar, que está envolvido com, está vislumbrando um fim eminente, né? Mas o reino de Deus não é assim. Ele não é assim, ele não tem fim. Então, a relação que eu tenho com ele, a relação que ele tem comigo, é uma relação que perdura, que perpassa todas, como ele diz, né? As vestimentas, a obra criada bem geral aqui, o céu, a terra, os anjos, mas ele não passa. Então, todo o seu poder, todo o seu domínio, toda a sua justiça, tudo que ele é, esse que está comigo aqui agora, ele continuará até. E é além do fim, se eu posso falar do meu fim, né? Além do fim, além do meu tempo, isso traz não só segurança, mas isso traz essa percepção de descanso. Eu posso descansar, não preciso ficar o tempo todo em estado de alerta. Vocês sabem que tem uma geração que está toda adoecida porque elas ficam em estado de alerta, né? Estado de alerta do pior, da tragédia, e que vai piorar, porque não tem quem dê conta. E aí o reino de Deus, quando eu estou vivendo nesse reino, eu posso descansar, não preciso ficar o tempo todo em estado de alerta. Porque esse rei, como diz aqui, o reino não tem fim, e a ação dele também não. Ele está agindo, ele está interagindo, ele está, a palavra que você usou, ele está construindo, ele é o construtor, ele é o soberano dominante, né? Aquele que de fato age e tem o controle, né? Então, não tem fim isso. Então, isso me faz não só ter segurança, mas isso me faz descansar, onde eu desligo todo o meu sistema de alerta e eu posso descansar, como o salmista uma vez diz assim, como uma criança nos braços da mãe. Eu posso fazer isso no reino dele, né? Eu posso me debruçar com segurança desse domínio, debaixo desse domínio, debaixo desse poder que ele tem. Eu e você, a gente pode fazer isso. A gente pode descansar nessa realidade do reino de Deus. Amém, amém. É interessante, né, que vem aí logo depois, no capítulo 2, justamente isso. Por isso é preciso, por causa desse fato, desse rei que é maior do que tudo, desse profeta que é maior do que tudo, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aí é muito interessante a gente pensar em duas coisas importantes aí.
a questão de prestar atenção, que é ouvir, né, com atenção, e a outra coisa é para não desviar. Então, aqui a gente lembra, isso nos traz uma reflexão muito profunda, que é quando a gente não presta atenção naquilo que foi falado, né, naquilo que a gente ouviu, a gente acaba se desviando. E quando a gente não foca, que nem a gente falou aquela hora, quando a gente não foca naquele que é o digno desse foco, que é Jesus, a gente acaba se desviando de tudo. E aí vira aquele caos, porque a gente vai por caminhos. Ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente não segue para o caminho correto, a gente acaba se desviando, e esses caminhos nos levam justamente a essa destruição, seja de um jeito, seja de outro. E aí ele traz a questão dessa mensagem que foi transmitida, que vocês ouviram, que é quem? A questão da salvação. Ele trouxe, né, a salvação. E aí Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Por que que a gente não pode, e essa salvação lembra o quê? Lembra desde aquela saída do Egito. Salvação é isso, é uma redenção, é uma. A gente lembrou em Ruth também, né? Essa palavrinha, redenção, redentor, né? É aquele que não só libertou da escravidão, mas ele realmente salvou da morte, né? Então, o que, que é a salvação para a gente? Não é simplesmente assim, a gente creu em Jesus Cristo, então eu passei. Sabe assim, a gente fica com uma coisa muito, parece que muito mental, parece que fica uma coisa muito é, de conhecimento. Eu simplesmente conheço aquilo, né? Que, Jesus fez Teórica. isso, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, então tá bom, eu creio. Mas na Bíblia não existe esse crer simplesmente na cabeça, no conhecimento. Crer é crer de verdade, é crer, é dar vida por aquilo, é se lançar aquilo, é viver completamente para aquilo, se você realmente crê, se você tem fé. Né? O justo viverá pela fé não é simplesmente, eu creio, não, se ele vive pela fé, é porque ele se lança completamente àquilo que ele crê, que é a fé em Jesus. No caso lá, é a fé em Deus, né? Naquele Deus que prometeu o Messias. Então, é muito importante a gente lembrar isso. Por que, que a gente não pode negligenciar essa salvação? Justamente porque se antigamente essa salvação era, por exemplo, só a salvação da, da escravidão, né? A salvação da morte no meio do perigo, no meio do deserto. Não é só isso. Ele está falando de algo muito maior. Ele não acabou de falar de Jesus, que é muito maior do que os anjos. Então, esses anjos, no final do capítulo 1, esses anjos, eles, é até irônico, né? Ele fala assim, você acha que eles são chamados para sentar à direita, né? Não, eles são meros mensageiros, meros servos desse ministério que Deus deu. Agora, Jesus não. Jesus é esse rei, ele é o criador do universo, ele é o sustentador da vida, ele é tudo isso. E se você não entender isso agora, que agora é diferente, não é mais aquela fé que você tinha, né, no Deus distante. Não, ele é um Deus que trouxe essa realidade viva hoje para você. Então, como é que você vai voltar a ficar acomodado naquela fé só? Não dá mais. Não dá mais para a gente fingir que a gente não viu. Você já viu. Você já conheceu esse Jesus. Então é impossível de você não permanecer. É isso que ele está falando.
como é que você vai fingir que não viu? Como é que você vai fugir dessa salvação? Então, não negligencie essa salvação. O que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão de desviar, de negligenciar, né, a fé e a salvação, como fala aqui, esse perigo, né, de você, vamos dizer, apostatar, né? É engraçado, né? Você falando do desafio. E o texto também, a estrutura do texto, né? O capítulo todo vem falando, enfatizando essa superioridade. E aí, de repente, no capítulo 2 a gente recebe uma advertência. Assim. Presta atenção. Presta atenção. A gente já viu que ele é superior, ele é maior, ele é melhor, é o primogênito, é o filho. Presta atenção. Agora, diante disso tudo que foi falado, e aí é claro que tem a realidade judaica aqui, diante disso tudo que você já sabe dos profetas e do próprio filho se revelando agora, preste atenção. Né? É aquela questão da intencionalidade do que eu estou ouvindo, essa questão do prestar atenção, o que é importante disso que está sendo dito, né? O que para mim de fato é importante, e prestando essa atenção no aqui, no presente, no que eu estou dizendo para vocês agora, no link que eu estou fazendo de todas essas histórias, dessa convergência, desse cumprimento, cuidado. Cuidado, presta atenção, é uma advertência. Ele vai fazer outras advertências durante o livro, mas essa é uma das primeiras, assim, que vem muito forte, né? E aí ele vai dizer, presta atenção, para não desviar. E vem outro ponto, que é a atitude. Quando a gente consegue entender isso que você faz, o evangelho, ele vai trazendo essa questão do maior, que é Jesus, que tem essa proeminência, essa primazia sobre o menor, que são as coisas criadas. Então, ele lá, desde a obra criada, mas agora aqui, essa salvação que foi transmitida, que tem firmeza, preste atenção. Tem um embasamento, tem as colunas fortes. Preste atenção para não negligenciar, para não abandonar, para não desviar. E aí a palavra atitude é muito importante, porque não é algo teórico, diante do que você escuta, diante do que você experimenta em relação à pessoa de Jesus, em relação ao reino de Jesus, que não é teórico, você precisa também se posicionar com atitude, ao que foi dito, ao que ouviu, ao que foi posto, tanto antigamente como agora, através do Filho, com o cumprimento. Se posicione, não seja levado aí por todo o vento, não seja levado pela dúvida, se posiciona com firmeza, se sujeitando a ele, né? A atitude de permanecer, a palavra firmeza é muito importante, está muito linkada para mim com a atitude. Toma a atitude de se manter firme por conta de quem ele é. O evangelho verdadeiro, o rei verdadeiro, a boa notícia que trouxe libertação para você, não só agora, mas para sempre. Não tirou você só de uma situação de perigo, de um governo, de um domínio, de um poder, de uma região, de uma situação. Não. Você pode desfrutar disso para sempre. Então, não desvie dessa realidade. A atitude de não negligenciar, a atitude. Eu costumo dizer que quando a gente ouve a palavra de Deus dessa forma intencional, sabendo que é importante para mim no seu cumprimento, ela vai gerar duas coisas. Eu vou prestar atenção, e a atenção é filtrando, não perdendo foco, não divagando no que acontece, em todas as circunstâncias que me envolvem, mas focando nela. E nesse foco, a atitude. A atitude de viver até que ele venha, até que ele chegue, até que o rei venha me buscar. Eu não vou me mover nem para a direita nem para a esquerda, eu vou permanecer firme aquilo que ele já cumpriu, porque eu tenho evidências sólidas do cumprimento de tudo que ele disse. Então, eu não preciso ser levado por as circunstâncias que estão me envolvendo.
e aquela igreja tem algumas circunstâncias. Né? Depois tem um sim que a gente vai, não me empolgo, falo antes de você. Mas é verdade. Só lembrando um pouquinho, voltando a essa questão, você falou das evidências, é interessante que ele não exige que a gente não duvide. É engraçado, né? Quer dizer, não é que a gente não pode questionar a Deus, não é que a gente não pode nunca duvidar de Deus. É engraçado que a Bíblia nos permite esse questionamento, mas esse questionamento deve estar em Deus. É engraçado isso. Quando você questiona de fora a Deus, você simplesmente não está enxergando, você não conhece, você não sabe o que é. Não está conectado. Aí você não tem como, você está questionando algo que você não conhece. Agora, quando você está dentro, ele fala que ele mesmo deu testemunha, né? E o Senhor, ele primeiramente foi confirmar, anunciou e confirmada pelo que vocês ouviram. E aí Deus também dá testemunho por meio de sinais. É interessante que tudo isso é uma forma de Deus mostrar a cada um de nós. Quando a gente pergunta para Deus, de verdade, um questionamento sincero, realmente nele e voltado para ele, sabe, querendo conhecê-lo, ele responde através de várias formas, né? Ele vai dar o testemunho, ele vai confirmar, ele vai através de todas as, porque sinais e maravilhas a gente fica imaginando coisas assim fora da realidade, né? Coisas gigantes como abrir o Mar Vermelho. Aquilo lá fazia parte daquele momento para eles, era muito importante. Agora, às vezes Deus está abrindo o Mar Vermelho diante de você, às vezes Deus está movendo as montanhas, né, na tua vida, às vezes Deus está fazendo realmente isso na tua vida e você não está conseguindo enxergar, você não está vendo, porque você não está dentro, você não está falando com ele, né? Então é interessante isso que você falou das evidências. As evidências estão aí, e às vezes a gente não está conseguindo nem enxergar, nem ver, né? Então ele está falando aqui, o texto até está falando isso. Vocês ouviram, vocês podem comprovar, vocês têm aí diante de vocês toda essa comprovação. E outra coisa que me faz pensar e refletir não dá para a gente assim crer às cegas, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa testemunhar, a gente precisa comprovar, mas isso é na nossa vida, é pela caminhada de fé com Deus. Não tem como experimentar isso fora e longe de Deus, né? Então, quando você está andando com Deus, você vai se tornando que nem Abraão. Ele, tudo bem que ele ouviu a Deus quando Deus falou, saia da tua terra e vá para a terra que eu estou prometendo. Mas ele não conhecia Deus totalmente. Ele sabia, ele entendeu que esse Deus é um Deus verdadeiro, mas a caminhada dele mostrou isso. Então ele errou muitas vezes, ele tropeçou, ele questionou, ele falou: Deus, não, deixa eu dar um jeitinho, porque o Senhor não está sabendo o tempo certo, o Senhor não sabe, deixa eu fazer do meu jeito. Aí ele criou lá, ele e a esposa fizeram Ismael. Então ele teve que fazer uma caminhada com Deus para aprender e se tornar o pai da fé. E a gente também precisa dessa caminhada, de experimentar, de viver, né? Então, aqui ele está falando de negligenciar, mas das coisas que você já conhece, né? De coisas que você vai viver ainda com Deus. Então, fica firme, porque essa experiência com Deus, essa vivência com Deus, essa jornada com Deus, vai levar você a permanecer na fé. Então, primeiro que você não pode dar as costas para aquilo que você já viu, e você já ouviu. E a outra permaneça firme, porque você vai viver muita coisa ainda.
né? Então, é isso, mantenha-se firme até o fim, né? Então, isso é uma palavra que eu queria dar às pessoas que estão aí junto com a gente, ainda que vão participar e assistir isso depois, né? E aí, Edmar, o que vem depois? O que ele fala, hein? Aí depois vem uma série de figuras, os anjos voltam depois, né, no 5. O versículo 5 vai dizer assim: não foi os anjos que ele sujeitou ao mundo que adivinha a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar dizendo: que é o homem para que com ele te importe, e o filho do homem. Tu fizestes um pouco menor do que os anjos e coroaste de honra, né? E de glória. E aí ele começa. Daqui em diante tem uma coisa que eu gosto muito, né? Essa descrição do que eu chamo de humanidade. É esse rei que é tão glorioso, tão poderoso, que resplandece na sua glória, que está superior a tudo. Esse livro é demais, gente, é demais esse livro. E aí, de repente, ele desce. É esse movimento do rei que se torna humano. E é sutil o livro na linguagem, né? Ele usa a figura que já vimos usando de anjo, mas aí traz a condição humana, a condição de o fizestes um pouquinho menor, né? De forma tão bela aqui descrita. Então, fizestes um pouquinho menor e o coroastes. Então, essa é a ideia do humano. Jesus, que ao mesmo tempo é tão poderoso, é tão soberano. E aí vai ter uns desdobramentos aqui que eu tenho certeza que você vai observar, mas é tão soberano, mas que conhece a minha condição humana, porque ele também, por ser quem é, assumiu a condição humana. Então, ele chega tão perto, a ponto de descer, o que depois vai ter lá descrito no livro de Hebreus, de Filipenses, né? Esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana. Então, ele tomou essa forma humana e ele vem, então, e aí aparecem as palavras irmãos, irmãs, né? Aqui nessa condição. Então, ele vem nessa condição aqui. Então, ele vai me socorrer também naquilo que eu sou. É engraçado que ele não só me livra, ele não só me salva. E aí, para mim, surge uma coisa, não sei se é para você, você vai dizer agora, mas aí, para mim, a palavra socorro, quando fala de humano, né? Porque socorro somos humanos. Help me. Mas aí você vê que ele vem e ele também assume essa forma como podendo me auxiliar nisso. Ele não precisava disso, gente. É tão poderoso, é um soberano tão majestoso, mas ele faz isso. Ele faz isso, ele cumpre ele toma essa forma e ele vem na minha direção, ele vem no meu encontro e ele me encontra de humano para humano também. Isso, para mim, eu fico profundamente emocionada, porque a ideia que eu tenho é que ele me socorre, mas não só me socorre, aquilo que você falou da dúvida, que eu posso duvidar nele. Ele me compreende, porque ele sabe o que se passa aqui nessa estrutura tão limitada, tão falível, tão vulnerável, tão, né? Ele tomou essa forma em todos os sentidos, cognitivo, emocional, fisiológico. Ele tomou essa forma e veio ao meu encontro. Meu Deus, eu me emociono, me ajuda aqui, me Amém. socorro. Amém. É realmente fascinante, né? Porque, na verdade, é a cerne de todo o evangelho, de tudo que a gente está falando, né? É esse Deus que é tão maravilhoso, tão poderoso, tão acima, superior, que merece toda a honra e glória, que é digno de tudo. Ele tem tudo isso, aquilo lá, né? Ele não considerou o ser Deus, né? Que isso fosse alguma coisa, mas ele se esvaziou,
completamente para se tornar, vir em forma humana. Então, a gente vê aqui, agora ele compara o ser humano com o anjo para falar, olha, o ser humano é muito mais limitado, né? Ele está suscetível a tudo mais, muito mais do que os anjos, por isso que ele é um pouco inferior, né? Deus fez assim. Mas assim, a coisa mais maravilhosa, a graça impressionante que a gente vê de Deus ele justamente, o que ele fez? Justamente para poder cumprir aquela aliança, para poder trazer a salvação verdadeira, para tornar isso realidade, ele se torna como um de nós. Assim, ele realmente desce ao mais baixo que ele podia descer. É humilhar-se totalmente e se limitar totalmente como Deus. Para que ele precisava fazer isso? Ele não precisava, de jeito nenhum. E o texto fala justamente isso. Olha aqui, assim, tu fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste de honra em glória. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Aí ele fala que vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ele vai experimentar justamente aquilo que é a pior das coisas, né? Que é a morte. Eu acho que é uma das coisas que faz com que o anjo não seja igualado ao ser humano, é justamente porque a gente está sujeito a tudo isso, ao pecado e à morte, né? E Jesus, ele passou justamente por isso, né? E aí, o que mais pode ser mais maravilhoso do que isso? Um Deus vir na nossa condição, só para poder falar para a gente o que é a mensagem do amor dele, né? Falar para a gente cara a cara, olho no olho, falar: eu amo você, eu vim simplesmente resgatar você de tudo isso. Não tem coisa maior que isso, não tem coisa que podia ser, que a gente podia esperar de qualquer Deus, né? Porque as pessoas esperavam sempre apaziguar a ira de Deus, né? Os pagãos sempre esperavam isso. O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para apaziguar a ira desse Deus? E Deus não. Ele, em vez de esperar que a gente faça qualquer coisa, né, qualquer sacrifício para apaziguar a ira dele, porque existia essa separação e o pecado trouxe isso, ele não. Ele decide, por conta, vir e se tornar que nem a gente, né, para poder falar: eu amo você. Não existe. Existe em nenhum lugar Deus como ele. Para mim, desse texto aqui, do versículo 14, ele conclui muito isso que você está dizendo, de forma assim, brilhante. Quando ele diz assim: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois, claro que não há anjos, ele ajuda, mas os descendentes de Abraão, essa questão da humanidade, né, da aliança. Então, ele vem e não só derrota aquele que tem o poder da morte, mas ele liberta aqueles que tiveram toda uma vida escravizados. Você que está em casa, né? Às vezes a gente diz: olha, não tem jeito de eu sair dessa condição nunca, é muito difícil, só eu sei o que eu suporto, como é difícil, e às vezes é a escravidão mesmo do diabo mesmo ali, em tantas condições desumanas, que rouba a dignidade humana, desde o Éden, né? Que rouba a dignidade humana. Mas aí, quando ele vem dessa forma humana, ele também está dizendo: eu
posso. Eu posso, você não precisa viver com medo dessa condição, porque eu posso mudar essa condição, porque eu também assumi essa condição. Eu não só assumi essa condição, como eu libertei você dessa condição quando eu assumi essa condição. Então, isso é fantástico, porque isso também traz esperança para aqueles que não têm esperança de mudar a condição humana miserável, limitante, escravizada por qualquer tipo de situação, seja um vício, seja derrota, seja a sensação de fracasso, que o próprio diabo estabeleceu. Mas ele vem e diz, ele fez isso também para livrá-los desse medo de não conseguir, de nunca conseguir, tanto eu quanto você. Nós, quando lembramos de Jesus, que desceu por amor, como você tão bem colocou, né? Mas ele também fala de que ele pode, por conta disso, nos dar liberdade. Amém. Ele quebrou os grilhões. Eu não preciso acreditar que eu vou morrer nessa condição, porque não é essa condição quando ele assumiu a forma que ele pensou que nós morreríamos, né? Pelo contrário, ele assumiu justamente essa condição para me libertar dessa condição. E é interessante, Edmar, que a gente vê isso em vários lugares do mundo, isso se tornar realidade. Eu vejo gente que saiu, às vezes, de condições, assim, terríveis, mesmo, terríveis, assim, de quase morte, de situações, assim indignas e desumanas, completamente desumanas, uma realidade, assim, terrível, e por conhecer Jesus, por ser restaurado por Ele, por ser ajudado por Ele, por conhecer essa libertação que Ele traz, essa salvação, a pessoa é completamente transformada, a vida dela é completamente transformada, ela se torna digna, ela começa a não só ela florescer, né, viver uma vida completamente diferente, uma condição diferente, mas ela começa a ajudar outras pessoas, né, a viverem dessa forma. Então, o poder dessa mensagem do Evangelho, o poder daquilo que Jesus fez é impressionante, é muito, realmente é algo assim que a gente deveria viver todos os dias debaixo desse poder. E aí eu vou lembrar o pessoal que quando a gente fala do poder da morte do diabo, é que todo mundo achava, naquele momento, e eu acho que até hoje muita gente acha, que o diabo tem poder para alguma coisa. No sentido de que o diabo é que vai fazer alguma coisa, e morre de medo dele, vive uma vida completamente assim, temerosa por causa disso, mas aqui ele está falando para os hebreus que acreditavam nisso e para a gente que, na verdade, isso foi vencido por Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele vence justamente esse poder que o pessoal achava que era o fim, né? E quando ele fala de poder da morte, não quer dizer que o diabo pode matar alguém, porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Somente ele pode dar vida e pode também tirar, né? O que o diabo pode fazer? Ele pode levar você ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Então você vai por aquele outro caminho que não é o caminho de Jesus, que não é o caminho da verdade, do caminho que leva à vida, mas aí você vai escolhendo caminhos que vão levá-lo à morte, né? Então o poder dele não é tão poderoso como vocês imaginam. Quando Jesus veio, ele aniquilou, acabou com esse poder, inclusive a batalha já está vencida. O que a gente vive hoje, até só quando Jesus realmente reinar de fato, porque até ele voltar, a gente vai ter que ainda viver um pouquinho dessa luta, mas de jeito nenhum ele tem o poder que se iguale a Jesus, que se iguale a Deus, né?
Jesus está acima. E por isso que você falou, né, Edmar, ele conseguiu criar essa, ele conseguiu libertar a gente dessa escravidão, mas ele também trouxe o quê? Ele é o sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus para fazer a propiciação pelos pecados do seu povo. Então ele pagou esse preço, né? Então agora a gente não precisa, não tem mais, primeiro, a gente não tem mais essa divisão, essa separação de Deus, mas agora a gente já está unido com Deus, a gente pode ter esse acesso direto com Deus. E o único mediador aqui que a gente tem é esse Jesus, que é o sumo sacerdote também. E ele fez justamente o quê? Ele conseguiu viver como a gente, sofrer, passar por toda a tentação, e aí ele também entende perfeitamente o que a gente passa, o que a gente sofre, e ele pode nos socorrer em tudo isso. Então ele não é só o poderoso que tem o poder para fazer isso, mas ele também, ele sofreu por isso, e hoje ele conhece os nossos sofrimentos, ele se compadece e ele socorre a gente. Então, é interessante a gente lembrar disso, é importante, inclusive, a gente lembrar e viver isso, como Deus é o Todo-Poderoso, como Jesus veio trazer esse poder, essa vitória, essa esperança e essa segurança para que a gente viva isso de uma maneira real e verdadeira. Não é algo que está transcendente, que está lá em cima, que a gente só olha e fica contemplando, mas é algo real para ser vivido, e a gente pode ter isso através de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Então, é isso, pessoal. A gente vai terminando aqui, né, falando sobre isso. Creia em Jesus, mas creia de verdade. Caminho com Ele nessa jornada. Permaneça firme, porque Ele é o único que trouxe essa salvação, que pode trazer esperança e segurança à sua vida todos os dias. Então, lembrando disso, Edmar, quer dar uma última palavrinha aí nesse finalzinho, fechando o nosso podcast tão precioso. Caí aí na condição humana, mas voltei. Por causa de Jesus que me faz levantar, eu voltei. Gente, é isso. Não, toda e qualquer situação, seja caindo, seja duvidando, seja pensando que tudo acabou. Jesus, o livro de Hebreus traz muito isso. Ele pode lhe levantar, ele pode lhe salvar, ele pode lhe socorrer, ele pode trazer esperança e alívio para o seu coração. Amém. Porque ele é superior a toda e qualquer situação, a toda e qualquer posição, a toda e qualquer pessoa. Às vezes a nossa condição, a forma como pensamos é que não vai ter mais jeito. Mas em Jesus tudo se cumpre, em Jesus o desenrolar de esperança é possível, em Jesus o descanso é possível. Então, assim, para você que está em casa, para você que ainda vai assistir aqui, não para, não desiste. É possível em Jesus, ele lhe compreende e ele lhe encontra. Não tem pecado, como eu caí agora há pouquinho, não tem pecado que você caiu. Que a graça, o poder e a força de Jesus e a pessoa de Jesus não possa lhe socorrer, lhe salvar e lhe transformar. Então, não desiste. Amém. Então, pessoal, não desista e esteja aqui também na próxima semana, né, no nosso podcast de Hebreus, e compartilhe, porque essa mensagem pode ser muito importante para salvar uma pessoa, para levar
essa salvação e essa permanência na fé para muita gente que precisa. Então, compartilhem esse conteúdo, os outros conteúdos que a gente tem, e Deus abençoe muito a todos. Então, boa noite, Deus Tchau, abençoe. tchau.